Olá, somos Rayane e Brian e vamos apresentar nosso projeto de processamento da informação, denominado Cortana Quick. Primeiramente, é necessário entender o que exatamente é a Cortana. Ela é a assistente pessoal do sistema operacional Windows Phone 8.1 da Microsoft e possui a função de facilitar o dia a dia do usuário. Atualmente está em fase beta e disponível em inglês americano, britânico, canadense, australiano e também em chinês. E além disso, há previsão para 2015 para os seguintes idiomas: português, espanhol e italiano. Entre as diferenças com os seus equivalentes para os sistemas Android e iOS estão a sua disponibilidade para todos os aparelhos já existentes com Windows Phone 8.0 por meio de atualização OTA, resposta por contexto de frase, integração com agenda, atualizações de tópicos de notícias que o usuário se interessa, recomendações de locais próximos que podem interessar ao dono do aparelho, controle de funções internas do aparelho celular, controle de alguns aplicativos nativos da plataforma, pesquisas rápidas por internet, anotações rápidas para textos, lembretes baseados em horários, pessoas e até mesmo localizações e outras séries de funções. Play Calm Down Machine. And now, Calm Down Machine. Find a Starbucks near me. Here are 5 locations for Starbucks. The closest one's about 8 miles away. Give me directions for the second one. Sure thing. Getting you directions to Starbucks Coffee. Next time I'm at my university, remind me to talk to Amanda. Alright, I can remind you to talk to Amanda when you get to university. Is that right? Yep. Sure thing. Thanks. It's my sincere pleasure. Entretanto, mesmo com todos esses atrativos, a sua maior novidade é sua extensibilidade por meio de uma API com acesso aberto e total para que os desenvolvedores de aplicativos para Windows Phone possam criar novas funções para ela.
assim se tornando muito mais dinâmica para o usuário e muito mais interessante para os desenvolvedores, especialmente os interessados em novas formas de interação do homem com a máquina. Tudo isso, somado à inexistência de uma função de anotações passivas por voz, com respostas também por voz, nos instigou a criar o aplicativo denominado Cortana Quick. Ou seja, a lógica do aplicativo é basicamente a seguinte: entrada de informação, armazenamento e retorno da mesma quando solicitado. Agora o Brian irá explicar melhor sobre o funcionamento técnico e fazer algumas demonstrações de seu uso. As principais ferramentas utilizadas para a implementação do app foram o Visual Studio 2013, que é a IDE utilizada para o desenvolvimento, Link2SQL, que foi a linguagem utilizada para fazer a regra de negócios com o banco de dados, e o WP Toolkit 2014, que é uma livraria de controles da interface de usuário do Windows Phone 8. As tecnologias e linguagens utilizadas para escrever foram o C# para o código-fonte do aplicativo, XAML para a marcação da interface de usuário do aplicativo, XML para escrever a regra de interação entre a Cortana e o app, e Link para o gerenciamento do banco de dados. Observação: todo o código do aplicativo está disponível para ser visualizado no site github.com no meu usuário, Brian Lima. Inicialmente, ao instalar e executar o aplicativo pela primeira vez, o arquivo com as definições de voz será instalado dentro da Cortana para que ela comece a fazer a transferência de dados entre a interface dela e o nosso aplicativo. Os comandos do nosso aplicativo são caracterizados pela presença do prefixo quick no começo de cada frase e são divididos em dois tipos de comando: os Note Commands, que são usados para fazer as anotações do usuário, e os Ask Commands, que são caracterizados pela presença da palavra where, what, who, did e ou does no contexto de cada frase. Sendo assim, se o usuário iniciar a Cortana, e dizer para ela, por exemplo, Quick, left my car on the second floor. Noting this. A Cortana entenderá pelo prefixo quick que a frase se refere ao nosso aplicativo e a frase em questão será passada para ele e nós guardaremos esta frase no nosso banco de dados para ser consultada mais tarde e exibiremos na nossa lista de notas. Apenas para demonstrar o funcionamento do aplicativo mais uma vez. Quick, left my keys on the table. Noting this. E aqui estão as nossas notas. Para utilizar o propósito da existência deste aplicativo, será necessário usar uma frase que contenha como prefixo quick e uma das palavras que caracterizem a frase como um comando de pergunta, como por exemplo: Quick, where is my car? Checking this information. Left my car on the third floor. Pela presença da palavra quick, Cortana identifica que a frase se refere ao nosso aplicativo, e pela presença da palavra where,
Cortana então identifica a frase como um comando de pergunta. Nós separamos cada uma das palavras em grupos de possíveis palavras-chave e palavras que devem ser descartadas. Nós fazemos então uma pesquisa no banco de dados com todas essas possíveis palavras-chave, e a frase que aparecer mais vezes é provavelmente a frase que o usuário gostaria de saber. Caso o usuário deseje editar alguma das notas já existentes, ele pode segurar em cima de uma das notas por aproximadamente 2 segundos e clicar em Ver detalhe no menu de contexto que aparece. Ele será redirecionado para a página de detalhes da nota, na qual ele poderá editar apenas o texto da nota. Ao clicar em salvar, a nota será salva e o usuário será redirecionado para a página principal do aplicativo. Também foi colocado em nosso app uma página de configurações acessível pelo App Bar do nosso aplicativo na parte inferior, na qual constam duas opções: uma verificação da entrada de voz do usuário, na qual aparecerá uma caixa de confirmação perguntando se o que a Cortana entendeu era realmente o que o usuário gostaria de salvar, e uma opção de deletar automaticamente notas antigas após o número de dias que o usuário definir aqui. Ao clicar em salvar, os dados são salvos e os definidos comandos serão executados dentro do aplicativo. Então, podemos concluir que a implementação do aplicativo seguiu totalmente de acordo com o prazo e tempo planejado, mesmo com alguns empecilhos com métodos de utilização das APIs da Cortana. E o nosso objetivo, as notas rápidas e auditíveis utilizadas com comando de voz, também foi executado com sucesso. Porém, se tivéssemos mais tempo, seria interessante aprofundar mais o conhecimento em probabilidade linguística, para uma maior precisão do aplicativo, assim como no funcionamento do código que deve ser utilizado para manusear os dados dos comandos de voz. Também seria interessante identificar quando o usuário digitou ou falou um comando dentro da interface da Cortana e fazer o aplicativo responder de forma adequada, ou seja, usando voz ou apenas demonstrando os dados na tela. Portanto, com o nível de demonstração técnica das capacidades do Windows Phone 8.1 e com a aplicação do aprendizado adquirido nas aulas dos professores Ronaldo Prati e Fabrício Olivetti, concluímos que obtivemos êxito e satisfação pessoal com a qualidade adquirida pelo aplicativo e pretendemos publicá-lo na loja da plataforma para que outros usuários também possam desfrutar dessa ferramenta.